Profetas e Reis. Capítulo 42. A verdadeira grandeza. Este capítulo é baseado em Daniel 4. Exaltado ao pináculo da honra mundana, e reconhecido mesmo pela inspiração como Rei dos Reis, Ezequiel 26, verso 7, Nabucodonosor, não obstante algumas vezes, tinha atribuído ao favor de Jeová a glória do seu reino e o esplendor do seu reinado. Este foi o caso quando do seu sonho da grande imagem. Seu espírito havia sido profundamente influenciado por esta visão, e pelo pensamento de que o Império Babilônico, embora universal, devia finalmente cair, e outros reinos haveriam de dominar, até que afinal todos os poderes da terra fossem substituídos pelo reino a ser estabelecido pelo Deus do céu, sendo que esse reino não seria jamais destruído. A nobre concepção que Nabucodonosor tinha dos propósitos de Deus no tocante às nações fora perdido de vista posteriormente em sua experiência, e quando seu orgulhoso espírito foi humilhado aos olhos da multidão no campo de Dura, ele uma vez mais reconheceu que o reino de Deus é um reino eterno, e o seu domínio de geração em geração. Idólatra por nascimento e educação, e cabeça de um povo idólatra, tinha ele contudo um inato senso da justiça e do direito, e Deus podia usá-lo como instrumento na punição dos rebeldes e para o cumprimento do propósito divino. Como um dos mais formidáveis dentre as nações, Ezequiel 28, verso 7, foi dado a Nabucodonosor, após anos de paciência e infatigável labor, conquistar Tiro. O Egito também caiu presa de seus exércitos vitoriosos, e ao acrescentar ele nação após nação ao domínio babilônico, mais e mais cresceu a sua fama como o maior governante do século. Não surpreende que o bem-sucedido monarca, tão ambicioso e de espírito tão exaltado, fosse tentado a desviar-se do caminho da humildade, o único que leva à verdadeira grandeza. Nos intervalos de suas guerras de conquista, dedicou-se muito a embelezar e fortificar sua capital, até que afinal a cidade de Babilônia se tornou a principal glória do seu reino, a cidade dourada. Isaías 14, verso 4, o louvor de toda a terra. Sua paixão como construtor, e seu assinalado sucesso em tornar Babilônia uma das maravilhas do mundo, trabalharam o seu orgulho, até que ele esteve no grave perigo de despojar o seu registro do fato de ser um sábio rei a quem Deus poderia usar como instrumento para executar o propósito divino. Em misericórdia Deus deu ao rei outro sonho, para adverti-lo do perigo em que estava, e do engano a que tinha sido levado para sua ruína. Numa visão da noite, foi mostrado a Nabucodonosor uma grande árvore que crescia no meio da terra, cujo topo alcançava o céu, e seus ramos se estendiam até as extremidades da terra. Animais dos campos e montanhas se abrigavam sob sua sombra, e as aves do céu construíam ninhos em seus ramos. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto, abundante, e havia nela sustento para todos, e toda a carne se mantinha dela. Daniel 4, verso 12. Estando o rei a contemplar a árvore altaneira, viu ele que um vigia, um santo, Daniel 4, verso 13, se aproximou da árvore, e em alta voz clamou: Derribai a árvore, e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra e, com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem, por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Daniel 4, versos 14 a 17. Grandemente perturbado pelo sonho, que era evidentemente uma predição de adversidade, o rei repetiu para os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. Daniel 4, verso 7. Mas embora o sonho fosse muito explícito, nenhum dos sábios pôde interpretá-lo. Uma vez mais nessa nação idólatra devia ser dado testemunho do fato de que unicamente aqueles que amam e temem a Deus podem compreender os mistérios do reino do céu. O rei, em sua perplexidade, mandou em busca de seu servo Daniel, homem estimado por sua integridade e constância e por sua inigualada sabedoria.
Quando Daniel, em resposta à convocação real, apresentou-se ante o rei, Nabucodonosor disse: Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Daniel 4, verso 9. Após relatar o sonho, Nabucodonosor disse: Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Daniel 4, verso 18. Para Daniel, o significado do sonho foi claro, e este significado o alarmou. Ele esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Percebendo a hesitação e angústia de Daniel, o rei manifestou simpatia por seu servo. Beltesazar, disse ele, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Senhor meu, respondeu Daniel, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação, para os teus inimigos. Daniel 4, verso 19. O profeta compreendeu que sobre ele tinha Deus colocado o solene dever de revelar a Nabucodonosor o juízo que estava para lhe sobrevir em virtude de seu orgulho e arrogância. Daniel precisava interpretar o sonho em linguagem que o rei pudesse compreender, e embora o seu terrível conteúdo tivesse feito hesitar em muda estupefação, ele tinha que dizer a verdade, fossem quais fossem as consequências para si. Então Daniel deu a conhecer o mandado do Todo-Poderoso. A árvore que viste, disse ele, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto, abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio, até a extremidade da terra. E, quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e que dizia: Cortai a árvore e destruí-a, mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra e, com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E, quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Daniel 4, versos 20 a 26. Havendo interpretado fielmente o sonho, Daniel apelou ao orgulhoso monarca para que se arrependesse e voltasse para Deus, para que pelo reto proceder ele pudesse desviar a calamitosa ameaça. Ó Rei, suplicou o profeta, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel 4, verso 27. Por algum tempo a impressão da advertência e o conselho do profeta exerceu forte influência sobre Nabucodonosor, mas o coração não transformado pela graça de Deus logo perde as impressões do Espírito Santo. A condescendência própria e a ambição não haviam ainda sido erradicadas do coração do rei, e esses traços mais tarde reapareceram. Não obstante a instrução tão graciosamente dada, e as advertências da passada experiência, Nabucodonosor permitiu-se ser controlado pelo espírito de ciúmes em relação aos reinos que se deviam seguir. Seu governo, que até então havia sido em grande medida justo e misericordioso, tornou-se opressor. Endurecendo seu coração, ele usou os talentos que Deus lhe dera para a glorificação de si mesmo, exaltando-se acima do Deus que lhe dera vida e poder. Por meses, o juízo de Deus foi retardado. Mas em vez de ser levado ao arrependimento por esta tolerância, o rei acariciou seu orgulho até que perdeu a confiança na interpretação do sonho, e riu de seus antigos temores. 1 ano depois que havia recebido a advertência,
Andando Nabucodonosor a passear em seu palácio, e pensando com orgulho sobre o seu poder como governante e sobre o seu sucesso como edificador, exclamou: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Daniel 4, verso 30. Enquanto a jactanciosa declaração estava ainda nos lábios do rei, uma voz do céu anunciou que o tempo indicado por Deus para o juízo havia chegado. Em seus ouvidos caiu o mandado de Jeová. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor: passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Daniel 4, versos 31 e 32. No momento a razão que Deus lhe havia dado foi tirada, o discernimento que o rei julgara perfeito, a sabedoria de que ele se orgulhava, foram removidos, e o até então poderoso governante tornou-se de momento um maníaco. Sua mão não pôde mais suster o cetro. As mensagens de advertência haviam sido desatendidas. Agora, destituído do poder que o seu Criador lhe havia dado, e expulso dentre os homens, Nabucodonosor passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Daniel 4, verso 33. Durante 7 anos Nabucodonosor foi um espanto para todos os seus súditos. Por 7 anos foi humilhado perante todo o mundo. Então sua razão foi restaurada, e levantando os olhos em humildade ao Deus do céu, ele reconheceu a mão divina no seu castigo. Numa proclamação pública ele admitiu a sua culpa, e a grande misericórdia de Deus em sua restauração. Ao fim daqueles dias, ele disse: Eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Daniel 4, versos 34 a 36. O outrora orgulhoso rei tinha se tornado um humilde filho de Deus. O governante tirânico e opressor tornara-se um rei sábio e compassivo. Aquele que tinha desafiado Deus do céu e dele blasfemado, reconhecia agora o poder do Altíssimo, e fervorosamente procurou promover o temor de Jeová e a felicidade dos seus súditos. Sob a repreensão daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Nabucodonosor tinha afinal aprendido a lição que todos os reis precisam aprender, de que a verdadeira grandeza consiste na verdadeira bondade. Ele reconheceu a Jeová como Deus vivo, dizendo: Eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos, justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel 4, verso 37. O propósito de Deus de que o maior reino do mundo mostrasse o seu louvor, estava agora cumprido. Esta proclamação pública, em que Nabucodonosor reconhecia a misericórdia, bondade e autoridade de Deus, foi o último ato de sua vida registrado na história sacra.